Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube e hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre alguns dos ingredientes necessários para que a pessoa vá bem ou tenha algum avanço ou sucesso profissional. O primeiro desses ingredientes tem a ver com aquilo que ultimamente tem sido chamado de inteligência emocional, ou seja, habilidades outras além da competência técnica. Ou seja, tem ficado bem claro para todo mundo que só competência técnica, saber muito bem como executar uma determinada tarefa, não é motivo suficiente para o indivíduo ir bem profissionalmente. Além desses elementos, é preciso uma certa maturidade emocional, que hoje tem sido chamado para fins de trabalho de inteligência emocional, ou seja, habilidade no trato com as outras pessoas, delicadeza, um certo controle sobre as próprias emoções, não ser uma pessoa estourada, não ser mal criado, não desapontar humanamente as pessoas, não mexer e não ofender demais a vaidade das outras pessoas, ser um pouco mais competente para lidar com os elementos de natureza competitiva que naturalmente existem dentro dos contextos de trabalho, ser competente para administrar a própria inveja, não ser uma pessoa tão revoltada quando é objeto da inveja, quer dizer, ter a habilidade para saber se locomover emocionalmente nesses contextos que certamente eles são inevitavelmente presentes em todo o ambiente de trabalho, especialmente aqueles um pouco maiores. Então a inteligência emocional significa o controle sobre todas as emoções da gente, ter a razão mandando mais do que todas as emoções, significa um cuidado grande e delicadeza no trato com as outras pessoas, preocupação com as palavras que usa, com a maneira como se comporta, com um pouco mais de atenção ao modo como as outras pessoas veem a gente, enfim, todo este conjunto de elementos próprios das interações humanas que são tão ou mais relevantes que a própria competência para o exercício da atividade técnica. Certamente, para andar bem no trabalho também, o indivíduo tem que ser disciplinado. E a disciplina corresponde a mais uma vitória da razão, esta sim agora sobre um elemento fundamental que é a preguiça, que é a desordem, a tendência a ser desleixado, a tendência a não cumprir todos os horários e ser pontual, etc. Quer dizer, a disciplina é outra característica muito importante para o indivíduo dar certo profissionalmente, e a disciplina envolve também a capacidade do indivíduo não se deixar vamos dizer assim, enfraquecer ou fragilizar diante de alguns momentos de sucesso, que é uma das coisas que mais acontece, que o indivíduo tem alguns bons resultados, ele folga, e essa folga na hora do bom resultado é muito errada. Todo mundo conhece isso no futebol, não é? Um time está ganhando, por exemplo, de 2-0, nos 20 minutos do segundo tempo, folga, porque já ganhou o jogo. É a hora em que o outro time, que já perdeu, teoricamente, vem com tudo para cima, porque perder por 2-0, perder por 3-0, por 4-0 é a mesma coisa, então ele vem com tudo. Se porventura, esse que vem com tudo, o adversário que estava perdendo, conseguir fazer 2-1, obviamente ganha moral, a turma que estava já ganhadora começa a ficar meio desatenta, perdida, e evidentemente demora um certo tempo para se reorganizar, provavelmente nesse tempo esse tempo é suficiente para que o adversário faça 2-2 e eventualmente até vire o jogo. Então, nunca a gente deveria amolecer, e isso faz parte também muito claramente da questão da disciplina. Tem que ir com persistência e determinação e rigor até o final. Persistência é outra característica absolutamente fundamental para o indivíduo se dar bem profissionalmente. Não se deixar abater tanto pelos erros, pelos fracassos, e continuar com uma certa obstinação e vamos dizer assim, se superar mais ou menos rapidamente quando existem reveses, quer dizer, tentar se reinventar, se recompor mais ou menos rapidamente para poder retomar o ritmo. É preciso ser uma pessoa de mente aberta, é preciso ter aquilo que eu costumo chamar de cérebro poroso, ou seja, uma capacidade de aprender, uma capacidade de se reinventar o tempo todo, uma capacidade de, vamos dizer assim, de trocar as suas ideias antigas, aquelas que não estão indo tão bem, por outras melhores,
sempre aprender muito com a experiência, se possível aprender também com a experiência dos outros, ou seja, ver as coisas que dão certo, as coisas que dão errado, e as coisas que dão errado a gente abandona e vai substituindo por outras possibilidades com maior chance de sucesso. Esta capacidade de se reciclar, de se reinventar, de aprender com os próprios erros, de aprender com os erros dos outros, é outro ingrediente fundamental para o bom resultado no trabalho. Além de tudo isso, o indivíduo tem que também domesticar um medo que surge quando acontecem as coisas boas, que é o chamado medo do sucesso ou medo da felicidade. Às vezes a gente fica muito assustado quando o resultado é muito bom. O resultado muito bom pode levar a gente a ter uma impressão de que alguma tragédia vai acontecer com a gente, quer dizer, como se o bom resultado fosse atrair coisa ruim. A gente tem medo do sucesso, assim como tem medo da felicidade. Isso aqui, o vocabulário que as pessoas usam é assim, isso aqui está bom demais, estou morrendo de felicidade, não é possível que seja tudo isso de bom, não é? Então parece que alguma coisa vai dar errado imediatamente depois das boas notícias ou dos bons resultados. O que a gente faz sozinho é estragar uma parte desses resultados. Então é preciso muita cautela no momento em que as coisas estão bem, para a gente redobrar o cuidado com a gente mesmo, porque há uma tendência autodestrutiva muito forte também na hora dos bons resultados. Enfim, não é fácil dar certo, mas também mais difícil ainda é conseguir conservar o bom resultado. Esse é mais um dos nossos vídeos aqui no canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se. Toda semana temos novidade por aqui. Acompanhe e espero que seja útil para você. Até a próxima.